Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para a segunda edição do nosso giro de notícias dessa segunda-feira. Vamos aqui falar sobre o nosso Vasco da Gama. Não vou nem dizer que a gente vai atualizar as novidades que aconteceram durante o dia, porque hoje o dia foi bem paradão, tá? Hoje o dia foi morno, sem muitas novidades. O Vasco não se movimentou no mercado, a gente não tem nenhuma atualização em relação às negociações que o Vasco tem em andamento. O Vasco tem alguns jogadores que já estão aí acertados e que o anúncio deve acontecer durante a semana. A gente vai falar sobre isso aqui nesse vídeo, mas a grosso modo, nada mudou. Nenhuma grande novidade para a gente falar aqui nesse vídeo. Vocês sabem, eu não estou aqui para mentir para ninguém, né? Não estou aqui para mentir para vocês. Ainda mais o Vasco nessa situação desesperadora, o torcedor querendo algum motivo para acreditar, para se agarrar. Não vou ficar aqui contando historinha. A realidade que a gente tem é que hoje, essa segunda-feira, aparentemente foi mais um dia perdido na janela de transferências do Vasco da Gama. Mas a gente vai falar aqui sobre as negociações que o Vasco tem em andamento, né? Colocar aqui a quantas andas essas negociações. Tem jogador que, como eu disse, pode ser anunciado ainda essa semana. Vamos lá, vamos conversar sobre o Vasco da Gama depois da vinheta. Antes da vinheta eu conto com você deixando o like, que é muito importante. Conto com você também se inscrevendo aqui no canal, se você ainda não for inscrito. Eu sei que você tá pé da vida com o Vasco. Só de você estar aqui consumindo conteúdo sobre o Vasco, tá aqui me assistindo, eu já te agradeço demais, tá? Tamo junto. Vai rodar a vinheta e depois da vinheta eu tô voltando. Bora lá então, meus amigos, começando mais um vídeo. Esse vídeo que tem o oferecimento da Mais Ágil. Você que quer adiantar as parcelas do seu FGTS, você pode procurar a Mais Ágil. A Mais Ágil adianta o saque do seu FGTS. Basta você entrar em contato com eles. Tem o link aqui na descrição desse vídeo que você clica e é direcionado ao WhatsApp deles. Ou tem o telefone aqui também que você pode entrar em contato, beleza? A Mais Ágil faz tudo para você, sem burocracia e joga o dinheiro na sua conta. Mais Ágil, parceira aqui do canal Machão da Gama. Bom, meus queridos, acho que todo mundo esperava uma resposta no dia de hoje, né? O Vasco, mais uma derrota no domingo em São Januário. O Vasco que não consegue vencer em São Januário, afundado na lanterna do Campeonato Brasileiro. Uma situação que a gente olha e tá praticamente irreversível, né? O Vasco já tem aí 80% de chance de ser rebaixado. E o mínimo que o torcedor esperava era, segunda-feira os caras vão anunciar alguém, vão tentar aumentar a proposta lá pro Mikael Santos para trazer, vão tentar aumentar a proposta pro Carrascal para tentar trazer, para dar um jeito. Mas o que aconteceu, meu amigo, é que a gente praticamente teve mais um dia perdido. O que aconteceu é que nada aconteceu. Essa que é a verdade. A segunda-feira foi praticamente perdida no Vasco da Gama. A gente não tem, assim, nenhuma grande novidade em relação a reforços e contratações. Ontem, na entrevista coletiva do professor Ramon Dias, né, que fez a sua estreia, eu até disse, acho que o Vasco mostrou alguma evolução com o Ramon Dias. Faltou peças, né? Faltou qualidade dos jogadores mesmo para conseguir vencer a partida, mas acho que taticamente dentro de campo o Vasco apresentou um futebol melhor do que vinha apresentando no Campeonato Brasileiro. E ontem, na entrevista coletiva do Ramon Dias, em quase todas as respostas na entrevista coletiva que ele concedeu, ele citou que espera por reforços ainda nessa semana. Essa é a grande aposta do treinador para fazer o trabalho dar certo e conseguir tirar o Vasco da zona do rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Como eu disse, a segunda-feira foi meio paradona, né? A gente não teve, de verdade, nenhuma notícia em relação a avanço, que o Vasco fez uma nova proposta, que o Vasco avançou com o jogador X, que o Vasco avançou com o jogador Y. Então, eu vou trazer aqui o panorama que a gente tem neste momento de jogadores que estão chegando, que estão acertados, que estão apalavrados e jogadores que o Vasco tem negociações, né? Vamos lá. Contratações acertadas. O Vasco tem 3 jogadores já contratados e que já estão no Rio de Janeiro, mas que ainda não foram anunciados de forma oficial pelo clube. O primeiro é o lateral esquerdo Jefferson, que vem do Atlético Goianiense, lateral esquerdo que vem para ser o reserva, né, do Lucas Piton. O Vasco também já tem acertado com o Bruno Praxedes, volante que vem do Red Bull Bragantino, também vem por empréstimo até o final dessa temporada. O Bruno Praxedes, que foi revelado pelo Internacional,
e na última temporada, nas últimas 2 temporadas, estava no Red Bull Bragantino, não conseguiu ir bem lá no Red Bull Bragantino e também chega para a composição de elenco no Vasco da Gama. O jogador também já está no Rio de Janeiro. E o terceiro é o Paulinho, que também é conhecido como Paulinho Paula, né? Jogador que estava no Al-Shabaab, lá da Arábia Saudita, e o Vasco pagou cerca de 6 milhões de reais para poder contratar esse jogador que também já está no Rio de Janeiro. Esses 3 jogadores estão em fase de realização de exames para a assinatura de contrato. A expectativa é que o trio seja anunciado ainda essa semana, né? E talvez já regularizado no bid da CBF para estar à disposição no jogo de sábado contra o Corinthians. Além desses 3 já citados, o Vasco tem um 4º nome que também já está fechado, está bem encaminhado, mas esse jogador ainda não está no Rio de Janeiro, né? O Vasco tem um acordo com o centroavante paraguaio Sebastián Ferreira, de 25 anos de idade. Ele chegará por empréstimo de 1 ano junto ao Houston Dynamo, dos Estados Unidos. A expectativa é que o jogador venha para o Rio de Janeiro ainda essa semana para realizar exames e concretizar, né, essa transferência para o Vasco da Gama. Então, esses são os jogadores que o Vasco tem acertados. De verdade, eu vejo esses 4 jogadores e até acho que, olha, o atacante pode ajudar, porque o Vasco não tem atacante. O Paulinho, Paula, pode ajudar ali no meio campo, porque o meio campo do Vasco também é um deserto de ideias. O Jefferson vem para ser reserva. O Praxedes pode, de certa forma, ajudar também. O time do Vasco é muito frágil, mas não são jogadores que vão mudar, né, o patamar do Vasco da Gama. Com toda certeza, a gente pode afirmar aqui que não são jogadores de uma prateleira para chegar e comprar esse barulho e chamar a responsabilidade e falar, não, agora é comigo, vamos tirar o Vasco dessa situação aqui. Eu acho que são jogadores para uma composição de elenco. Tá faltando contratação para realmente mudar o rumo do Vasco no campeonato. Não acho que esses jogadores tenham essa capacidade, apesar de eu achar que eles podem sim ajudar o Vasco no campeonato. Mas, na minha opinião, só eles não são suficientes. Bom, e o Vasco tem negociação aí com 2 jogadores. Esses, a gente pode dizer que são de uma prateleira um pouquinho maior, né? Que realmente chegariam para fazer a diferença, para pegar a camisa e jogar. Vamos lá. O Vasco está conversando com o Talleres de Córdoba, da Argentina, para contratar o centroavante Micael Santos. O Vasco que já tem encaminhada ali a chegada do jogador que vem do Houston Dynamo, né, o Sebastián Ferreira, mas busca também a contratação de mais um atacante, porque nessa semana o Vasco liberou seus 3 atacantes, né? O Pedro Raul, o Ignaldo e o Juan Cruz. Então, além do atacante que vem lá do futebol dos Estados Unidos, o paraguaio, o Vasco negocia com o Micael Santos, que seria o jogador que viria ali para ser o titular da posição. O Vasco vem conversando com o Talleres desde a semana passada e a negociação é para a compra do jogador uruguaio, que é o artilheiro do campeonato argentino. O Micael Santos informou aos seus representantes e também ao Talleres o desejo de defender o Vasco. Isso está pesando a favor do Vasco nas negociações. Porém, o clube argentino também conversa com outros clubes e quem pagar mais vai levar o jogador. Além do Micael Santos, o Vasco também negocia com o Carrascal, né? O Vasco fez uma proposta ao CSKA para tentar a contratação do Carrascal, mas até o momento o CSKA não respondeu. O Carrascal, que é um camisa 10 clássico e ajudaria demais, né, caso o Vasco conseguisse essa contratação. Mas até o momento a gente não tem respostas. Enfim, como eu disse, né, essas são as negociações que o Vasco tem em andamento, a situação aí dos jogadores. Como eu disse, botei no título, falei no início do vídeo, a gente não teve grandes novidades no dia de hoje. Talvez o que eu tenha falado aqui, você já sabia porque eu falei também em outros vídeos, mas a realidade é essa. Não tô aqui para mentir para ninguém, para dizer que tá chegando fulano, beltrano, tô aqui para falar a verdade. E a verdade é essa. E já que é para falar a verdade, sinceramente, o Vasco tem que fazer muito esforço e tentar contratar sim o Micael Santos e o Carrascal, que são 2 jogadores ali do meio para frente que vão fazer diferença, porque os outros 4 nomes citados são jogadores para compor elenco. Ninguém ali vai resolver o problema do Vasco, não. Talvez o Micael Santos e o Carrascal também não resolva, mas tem que arriscar. É isso. Tem que ter agilidade e contratar, porque a coisa tá feia, seu Paulo Brax. A coisa tá feia. Tamo junto, vou ficando por aqui. Um grande abraço, saudações, até a próxima. Fui.